Estado do Paraná, 11 milhões e 300 mil habitantes. Produto Interno Bruto de 400 bilhões de reais. A quarta maior economia do país. Esta pujança econômica gera impostos, arrecadados pelo poder público e trazidos de volta à população na forma de bens e serviços oferecidos pelo Estado e pelas prefeituras. Mas, será que os gestores, responsáveis pela administração desses recursos, executam bem essa tarefa? A missão de fiscalizar o uso correto dos recursos públicos cabe ao Tribunal de Contas do Estado. Um dos seus principais instrumentos de atuação é a Escola de Gestão Pública. Criada em 29 de fevereiro de 2008, ela oferece cursos presenciais e online, treinamentos e convênios para a formação e capacitação dos seus servidores e dos jurisdicionados. Pela EGP já passaram algumas das mais destacadas personalidades brasileiras. A escola contribui para uma atuação que busca evitar erros, garantindo a melhoria das prestações de contas e da gestão pública de forma geral. Uma ação fundamental de controle do gasto público e, acima de tudo, de combate ao mau uso do dinheiro do cidadão. Estou começando mais uma jornada na minha vida dentro do Tribunal de Contas. Nós vamos fazer um rigoroso trabalho de combate à corrupção. Mas não basta apenas falar combate à corrupção. Nós temos que levar a informação, levar o treinamento, que é o que nós queremos fazer permanentemente nesses 2 anos, mas combatendo o esperto. E a gente conhece realmente quando há um cidadão bem intencionado, um homem de bem, um homem de caráter, porém mal orientado, muitas vezes por uma assessoria, ou que de má fé, ou por desconhecimento, o leva para situações delicadas. Mas o esperto também, a gente conhece muitas vezes num simples olhar. Pretendo, com essa equipe, portanto, realizar um trabalho muito sério nas licitações, principalmente licitações de compra. Sob a proteção de Deus, presente os conselheiros Fernando Augusto de Melo Guimarães e José Druval Matos do Amaral, e os conselheiros substitutos Tiago Barbosa Cordeiro e Tiago Álvares Pedroso, e ainda a procuradora do Ministério Público de Contas, Kátia Regina Puchaski, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Primeira Câmara de 2019. Submeto a ata número 21 de 1º de julho de 19 para homologação. Conforme previsto no artigo 4362 do Regimento Interno, concedo oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devoluções de processo. Conselheiro Durval. Senhor presidente, em atendimento ao artigo 427 do Regimento Interno, comunico que deferiu o sobrestamento dos seguintes processos na Coordenadoria de Gestão Municipal 42721219, de revisão de proventos, até o julgamento do processo de ato de inativação, número 55763518, nos termos do despacho 794/19, e o número 155190/19, de revisão de proventos, até o julgamento do processo de ato de inativação 180000/18. Está devidamente anotado. Tiago Pedroso. Senhor presidente, gostaria de comunicar o sobrestamento do processo 42732819 na Coordenadoria de Gestão Municipal. Obrigado. Devidamente anotado. Conselheiro substituto Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar também sobrestamentos da revisão de proventos 427 e 425 de 2019, aguardando apreciação do ato de inativação, e do processo 102.7245 de 2016, uma inativação aguardando decisão no incidente de constitucionalidade instaurado pelo Acórdão 952 de 2018 do Tribunal Pleno. Os dois processos na CGM. Devidamente anotado também.
Coloco em minhas a certidão liberatória 441-231-19 do Poder Executivo do município de Rancho Alegre. Devidamente anotado também, para o relato de sua pauta, concedo a palavra ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes, essa primeira Câmara iniciou a pauta por processo de transferência voluntária 495-29/2012, município de Palmas. É um repasse feito pela Secretaria de Educação ao município de Palmas para atendimento de profissionais especializados para a área indígena, ou seja, para atendimento à população indígena. Na realidade, a CGE e a então DAT já manifestaram pela regularidade das contas, o Ministério Público também, mas solicita uma determinação, uma recomendação que o Estado realize estudos para a proposta de concurso público. O parecer ministerial se assenta no fato de que seriam atividades permanentes, embora atendimento para a população indígena. Feita os esclarecimentos pela Secretaria da Educação, foram afirmados que o Estado assumiu nos vários municípios essa atividade da educação especial indígena e optou, de 2009 a 2011, para a transferência aos municípios que já tinham seus professores municipais, que eram então da área municipal, especializados e até residentes, alguns nas próprias aldeias e próximos, e também já capacitados para isso. Entendi como razoável a explicação, acompanho os pareceres pela regularidade, mas a determinação solicitada pelo Ministério Público eu transformo em recomendação, que, resguardada até a opinião pessoal deste relator, entendo que há mais efetividade, conselheiro Durval, de manter os professores já especializados no atendimento à população indígena do que um concurso público e uma nova contratação. Entendo ainda viável essa transferência por convênio. Mas, como recomendação de gestão, não vejo nenhum óbice a aceitar a sugestão ministerial. É a proposta que eu voto, senhor presidente. Está em discussão a proposta de voto? Está aprovado. Tem a admissão de pessoal, 943.031/2016, Autarquia Municipal de Saúde de Londrina. Pareceres conclusivos são pela legalidade de registro, e essa também é a proposta de voto, pela legalidade de registro e com recomendações em relação aos prazos de encaminhamento de processos de sujeito a registro desta Corte. Está em discussão. Votação. Aprovado. Da mesma forma, na admissão 911-68/2017, Universidade Estadual de Maringá, proposta de voto acompanha os pareceres da COFAP, CAGE e Ministério Público pela legalidade de registro e recomendações em função dos atrasos, nesse caso verificado a 4ª fase do processo. Em discussão. Votação. Aprovado. 263.386/2014, Câmara Municipal de Antonina, a prestação de contas anual do exercício financeiro de 2013 de Márcio Natal Baleira. Esse processo foram acho que umas 4, 5 diligências, voluntárias até do próprio município também. Algumas foram negadas por esse relator, outras foram aceitas com novas instruções, e, ao final, os pareceres conclusivos da CGM do Ministério Público é pela irregularidade com aplicação de multa em função de divergências de saldo em qualquer das classes do grupo de balanço patrimonial, dados o SIM-AM e contabilidade, e 2 inconsistências, uma em relação a esses dados e a segunda seria em relação à assessoria jurídica realizada de forma contrária ao prejulgado 06. Com relação ao prejulgado 06, ficou demonstrado no processo, na última manifestação, inclusive atestado que já está registrado no SIM-AP, concurso público para o cargo de advogado. E, na realidade, foi uma situação temporária, que foi justificada, então já regularizada, não entendo como motivo de irregularidade. Com relação à divergência de saldo dos grupos do balanço patrimonial e dados do SIM-AM e contabilidade, senhor presidente, conselheiro Durval, nesse processo eu determinei a citação do contador para justificar as falhas. Porque durante 5 anos, estamos falando de 2013,
teve toda essa oportunidade para sanear a sua própria falha em relação aos registros contábeis. Por essa razão é que proponho a regularidade com ressalva, já que é de natureza formal, a ressalva em função do cargo comissionado da Prefeitura na Câmara Municipal como assessor jurídico, no período de realização do novo concurso, e com relação à divergência dos saldos contábeis com os dados do SIM-AM. E aplicando, no caso específico, que foi objeto inclusive de intimação, a multa prevista no 37.3b da Lei Complementar 113 ao contador da entidade, senhor Ednilson Marques Rodrigues. Eu não sei se a Câmara já enfrentou esse tipo de situação, não estou propondo a regularidade das contas, em função de que o ato foi praticado pelo contador, é típico de registros contábeis, e a multa seria pela omissão e pela não saneamento da regularidade ao próprio contador, que foi o autor do ato, e não o presidente da Câmara. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Tem prestação de contas do Poder Executivo Municipal, município de Agudos do Sul, exercício de 2017, responsabilidade de Luciana Mayra Teixeira, proposta de voto, acompanha os pareceres uniformes da CGM e Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, com multa a senhora Luciana Teixeira, prevista no 87.3b, em função de atrasos do SIM-AM, bem superiores ao limite aceito por esta Câmara. Menciono parecer prévio pela regularidade das contas com aplicação de multa, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Outro processo, também município de Marilhena, 270.409/2018, contas de José Aparecido da Silva, exercício 2017, proposta de voto, acompanha os pareceres uniformes em relação à materialidade, que pela regularidade das contas, aplicando-se multa ao senhor José Aparecido da Silva, previsto no 87.3b, em função de atraso de 48 dias na alimentação dos dados do SIM-AM. Está em discussão. Em votação, aprovado. E o último processo, 303.253/2018, também prestação de contas do prefeito municipal, proposta de voto, acompanha os pareceres uniformes em relação à materialidade, que é pela emissão de parecer prévio contendo regularidade das contas do senhor Nelson Garcia Júnior, aplicando-se, porém, multa administrativa ao senhor Nelson Garcia Júnior, prevista no 87.3b, em função de atrasos, o menor deles de 213 dias, dos dados do SIM-AM, e ressalvando os atrasos nas publicações do relatório resumido da execução orçamentária. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Senhor presidente, eu constato na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Essa presidência é que agradece, como sempre, e muito a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Durval Matos do Amaral. Senhor presidente, senhora procuradora, senhora secretária, senhor conselheiro, senhores auditores, se a pauta pelo processo 11.8638/98, versa o processo de prestação de contas da Câmara Municipal de Jesuítas, relativo ao exercício financeiro de 1997, por meio do acórdão 1247 de 2000, as contas haviam sido julgadas irregulares frente à constatação de recebimento de subsídios superiores aos limites aplicáveis por parte dos vereadores, com determinação de devolução dos valores indevidos. Referida decisão foi anulada judicialmente por ofensa ao direito de contraditório e ampla defesa dos envolvidos. Renovada a instrução processual e oportunizada a manifestação aos interessados, os autos chegaram para novo julgamento. A Coordenadoria de Gestão Municipal e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela desaprovação das contas em imposição de ressarcimento ao erário. O voto. Apesar da concessão de oportunidade para a resposta, os interessados deixaram de se pronunciar, de forma que não houve inovação na questão de fundo discutida no processo, o que aponta para a manutenção da desaprovação das contas, sendo desnecessárias maiores incursões quanto ao mérito. Embora passados mais de 20 anos, é devida a medida de ressarcimento, conforme entendimento definido por esta Casa no recente pré-julgado número 26, segundo a qual que o Supremo Tribunal Federal julgue os recursos extraordinários com repercussão geral número 636886,
permanece a orientação pela imprescritibilidade. Verifique-se que dos 10 vereadores implicados, 6 procederam à restituição da importância excedente e já obtiveram a baixa das respectivas sanções, nos termos da informação 443415, lançada pela então Diretoria de Execuções. Ante o exposto, acompanho os opinativos da unidade técnica do órgão ministerial e voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Jesuítas relativas ao exercício financeiro de 97, com o ressarcimento ao erário por parte dos vereadores que receberam subsídios em valor maior que o devido. Está em discussão. Votação. Está aprovado. Processo 157750/15, senhor presidente, foram juntados novos documentos aos autos, razão pela qual solicito a retirada da ordem do dia. Está retirado na forma regimental. Senhor presidente, apesar de, Ordem, conselheiro Fernando. apesar de ser retirado de pauta, há uma homologação implícita da Câmara, concordância. Então, eu queria só registrar o meu impedimento, inclusive para votar a matéria. Está registrado o impedimento, inclusive, para votar a retirada de pauta. Processo 82.755.05, versos presentes autos e pedido de revisão de proventos do servidor inativo deste tribunal, Gil Ruppel, no cargo de consultor jurídico, objetivando a incorporação em seus proventos da percepção dos 20% do cargo em comissão de maior simbologia e da gratificação de representação de gabinete do cargo em comissão. Em consonância com os opinativos da ADICAP e do Ministério Público, por meio da decisão definitiva monocrática 320/14, foi julgado legal o ato revisional determinando-se o seu registro, a qual transitou em julgado em 9 de setembro de 2014. Todavia, conforme disposto no convênio de cooperação celebrado entre a Paraná Previdência e esse tribunal, os autos foram remetidos à referida entidade para manifestação. Por sua vez, a diretoria jurídica da entidade previdenciária entendeu que o servidor não faz jus à incorporação das referidas funções gratificadas, primeiramente porque o pedido encontra-se fulminado pela prescrição, visto que a aposentadoria foi concedida em 18 de novembro de 1998 e a revisão somente foi requerida após 8 anos, em afronta ao artigo 1º do Decreto Federal 209/10/32, ou 20.910/32. Enfatiza que, quando da concessão da aposentadoria do servidor, o inciso 3º e parágrafos 1º e 3º do artigo 140 da Lei 6.174/70 do Paraná haviam sido revogados pela Lei 9937/92, também do Estado do Paraná. E com a edição da Emenda Constitucional 2098, não há mais em que se falar em opção pela remuneração do cargo em comissão, posto que a partir da emenda os proventos são calculados com base na remuneração do cargo efetivo. Diante do parecer exarado pela Paraná Previdência, os autos foram remetidos à Coordenadoria de Gestão Estadual para fins de manifestação, a qual emitiu parecer opinando pelo indeferimento do pedido em face da prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, pelo deferimento parcial para tão somente incluir na verba de proventos do servidor a gratificação fixa de 20% do cargo em comissão, nos termos da legislação vigente à época de sua aposentadoria. O Ministério Público de Contas opinou pela nulidade absoluta da DDM 320/14 e pelo indeferimento do pedido de revisão de proventos, uma vez que, atacado pela prescrição do fundo de direito, aduziu, portanto, tratar-se de vício transrescisório que macula a própria existência do ato jurisdicional, dentre os quais se encontra o vício da prescrição do fundo de direito. Considerando o teor dos opinativos técnicos, a fim de resguardar o direito ao contraditório ao servidor, foi determinada a sua intimação para, querendo, apresentar sua defesa, o qual aduziu, em suma, que a decisão monocrática 320/14 transitou em julgada em 9 de setembro de 14, tendo decorrido o prazo para sua rescisão
não podendo a prescrição ser enquadrada como vício transrescisório, que houve renúncia à prescrição em razão do deferimento do pedido administrativo, que o pedido de revisão de proventos é legal, pois a incorporação aos proventos de verba dos 20% do cargo em comissão de maior simbologia encontra amparo no artigo 159 da Lei Estadual 6.174/70 e a Emenda Constitucional 2098 foi promulgada após a concessão da aposentadoria ao servidor. Ao final, requereu a rejeição da preliminar de mérito relativa à existência de atos transrescisórios e no mérito que seja integralmente mantida a decisão monocrática 320/14. Em derradeira análise, a CGE e o Ministério Público de Contas ratificaram seus opinativos. É o relatório. O voto. Compulsando os autos, verifico que assiste razão aos opinativos técnico e ministerial de que o pedido revisional do servidor merece ser indeferido em face da prescrição do fundo de direito. Denota-se que a aposentadoria do servidor Gil Ruppel se deu em 26/11/1998, ao passo que o pleito revisional data de 3 de março de 2005, portanto, após passados mais de 6 anos da concessão da inativação. Assim, resta inquestionável a prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o pedido revisional foi realizado após o prazo de 5 anos da concessão do benefício, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910 de 32. Conforme retratado pela Coordenadoria de Gestão Estadual, o entendimento jurisprudencial é uníssono nesse sentido. Dessa feita, entendo que a questão atinente à prescrição do fundo de direito do servidor, quando requereu a revisão de seus proventos, resta superada. Aliás, nem mesmo o interessado em sede de defesa argumenta contrariamente. Entretanto, alega o interessado que esse tribunal, ao deferir o pedido de revisão de proventos por meio de decisão monocrática 320/14, renunciou do prazo prescricional do fundo de direito. Contudo, divirjo de tal entendimento, pois entendo que não há que se falar em renúncia tácita no âmbito da administração pública, que possui como corolário os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Em relação à alegada impossibilidade de alteração da decisão monocrática 320/14, por ter transcorrido o prazo de ação rescisória de 2 anos, entendo que tal assertiva não merece prosperar, pois trata-se de decisão administrativa eivada de vício de nulidade, uma vez que deixou de observar o artigo 1º do Decreto 20.910/32, quando deferiu o pedido revisional do servidor Gil Ruppel. Ressalte-se ainda que a Paraná Previdência teve conhecimento da decisão dessa Corte de Contas apenas em 9 de junho de 2016, e na primeira oportunidade apontou o transcurso do prazo prescricional do fundo de direito do requerente. Assim, a correção do ato administrativo é medida que se impõe nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a administração pública a rever seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a própria administração pública, de ofício, pode anular ou revogar seus atos, resguardando, entretanto, a possibilidade de os interessados levarem o exame da causa para a via judicial. Ademais, o simples lapso temporal não tem o poder de validar o ato que nasceu inválido, não produzindo efeitos desde o seu nascimento, podendo ser alegada a qualquer tempo. Dessa feita, considerando a fundamentação acima apresentada, acompanho os pareceres ministerial e o técnico constante dos autos e voto para declarar nula a decisão definitiva monocrática 320/14, GCNB, e pelo indeferimento do pedido de revisão de proventos, em razão da constatação da prescrição do fundo de direito. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 29.360318, tratam os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra, relativo ao exercício de 2017, de responsabilidade do senhor Gilmar Rocha. A Coordenadoria de Gestão Municipal opinou pela ressalva das contas, com aplicação de multa em razão dos atrasos na entrega dos dados do SIM-AM.
quanto à ausência de comprovação da publicação do relatório da gestão fiscal, RGF, do terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício 2016. Manifestou-se pela ressalva, tendo em vista que a regularização se deu em período diferente do cumprimento da obrigação, sem a necessidade de aplicação de multa. O Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalva e aplicação de multa prevista no artigo 87.3b da Lei Orgânica ao Gestor. Acompanhando as manifestações, voto pela regularidade com ressalva das contas diante 1. Do atraso no envio das remessas de dados SIM-AM. 2. Atraso na publicação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício 2016. E 3. Inconsistência do sistema de controle externo. Aplico, ademais, ao senhor Gilmar Rocha a multa prevista no artigo 87, inciso 3, a linha B, da Lei Orgânica desse Tribunal, em razão do atraso de 44 dias no mês de dezembro de 2017 na entrega dos dados do SIM-AM. Está em discussão e em votação. Aprovado. Processo 29.365418 trata os autos de prestação de contas do município de Guaratuba, relativo ao exercício financeiro de 2017, a responsabilidade do senhor Roberto Cordeiro Justus. A Coordenadoria de Gestão Municipal, em derradeira análise, opinou pela ressalva das contas com aplicação de multa em razão dos atrasos na entrega dos dados do SIM-AM. O Ministério Público corroborou a instrução. Portanto, acato as manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Diante 1. Dos atrasos no envio de remessas dos dados do sistema SIM-AM. 2. Do atraso no encaminhamento da lei que formaliza a opção escolhida para equacionamento do déficit, sendo exemplos o aumento da alíquota ou a criação de alíquota complementar. E 3. Do atraso no pagamento de aportes para a cobertura de déficit atuarial na forma apurada pelo lado atuarial. Aplico, ademais, ao senhor Roberto Cordeiro Justus a multa prevista no artigo 87, inciso 3, a linha B, da Lei Orgânica desse Tribunal, em razão dos atrasos superiores a 30 dias na entrega dos dados do SIM-AM. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo 30.41.84.18 trata os autos de prestação de contas do município de Autônia, relativo ao exercício financeiro 17, de responsabilidade do senhor Claudenir Gervasoni. A Coordenadoria de Gestão Municipal, em derradeira análise, concluiu pela regularidade com ressalva das contas em face do item referente ao balanço patrimonial, sendo acompanhada pelo Ministério Público de Contas. Destarte, acato as manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas em face de que o demonstrativo do balanço patrimonial não contém o total do passivo circulante e não circulante e as notas explicativas. Está em discussão, votação. Aprovado. Pode estar concluído, agradeço. Essa presidência é que agradece e, conforme acordado no início da sessão, eu peço licença para relatar a pauta que me foi distribuída, iniciando pelo processo que eu solicitei inclusão em mesa, que é o 441-23119, que é um pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Rancho Alegre. CGM e Ministério Público de Contas entendem pelo indeferimento em razão de pendências na agência de obrigação da Fundação do Hospital e Maternidade Santa Adelaide de Rancho Alegre. Considerando que a pendência não pode impedir a expedição de certidão liberatória, visto que a fundação foi extinta por meio de Lei Municipal 382/18 e tramita nesse tribunal requerimento externo requerendo a baixa do cadastro de entidade, eu vou votar pelo deferimento. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 430.72819 é também um pedido de certidão liberatória, este formulado pelo Poder Executivo do município de Nova Olímpia. CGM e Ministério Público de Contas também entendem pelo indeferimento, pois o município aplicou a menor quase R$27 mil em educação, 24,81% no exercício de 18, ficando aquém do mínimo constitucional. Observei que a unidade técnica excluiu do cálculo, conforme informado pela COCIF, mais 32 mil referentes a empenhos inscritos em restos a pagar, sem disponibilidade financeira no exercício de 18. Fato é que os empenhos inscritos em restos a pagar, sem disponibilidade financeira, já haviam sido expurgados
quando da apuração do índice aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 17. Assim, discordo de nova exclusão deste valor no exercício de 18, em razão do cancelamento dos empenhos inscritos em restos a pagar sem a disponibilidade financeira. Inclusive, a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional para apuração do índice só exclui os empenhos inscritos em restos a pagar sem disponibilidade financeira, uma vez que no exercício seguinte isso há a exclusão do cancelamento dos empenhos inscritos com a disponibilidade financeira. Diante do exposto, voto pela expedição de certidão liberatória ao município de Nova Olímpia, pois foi excluído no exercício de 18 o valor de R$ 32 mil referentes a empenhos inscritos sem disponibilidade financeira, cujo valor é superior ao valor aplicado, no caso era R$ 27 mil, com o encaminhamento dos autos à CGF para a ciência da divergência entre a metodologia aplicada pela Secretaria do Tesouro Nacional e adotada neste voto, que difere da metodologia aplicada pela unidade técnica. Esse é o voto. Está em discussão. Aprovado. Processo 979-18714 é um relatório de auditoria. Por meio do acórdão 399916 da Primeira Câmara, foi aprovado o relatório da auditoria realizada no município de Autônia. Foi aprovado e julgadas irregulares as contas do convênio número 912, 913, 914, 1414, celebrado entre o município de Autônia e o projeto Resgate da Criança e Adolescente de Autônia, com determinação da restituição de valores solidariamente pelo projeto Resgate da Criança e Adolescente de Autônia e pelos senhores Edivaldo Sofientini, Amarildo Ribeiro Novato, além da aplicação de multas. Entretanto, o município escreveu o débito no montante de R$ 21.847,22 em dívida ativa e, por meio da Lei 1679/18, autorizou-se o parcelamento em até 150 vezes. O Ministério Público de Contas, destacando o parcelamento firmado em tão extenso prazo, requereu a deliberação deste relator sobre o fato. Preliminarmente, a análise do prazo concedido para o pagamento da dívida sobressai o fato de o parcelamento haver sido autorizado de forma individualizada e exclusiva à entidade, não por lei geral e abstrata. Diz, artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a receber do projeto Resgate da Criança e do Adolescente, PRCA, aos cofres públicos do município de Autônia, recursos devidos no valor de R$ 21.847, corrigidos monetariamente até a data de 16 de agosto de 18, em até 150 vezes parcelados mensais. Ao ato legislativo, carente da generalidade e da abstração, a doutrina o denomina de lei de efeito concreto. Ao discorrer sobre o princípio da legalidade, Geraldo Ataliba pontua que a lei no direito constitucional brasileiro necessariamente genérica, isonômica, abstrata e irretroativa. Em síntese, a Lei Municipal 1679/18 configura lei de efeito concreto, eis que veicula matéria de ordem pública, mas aplicável exclusivamente ao projeto Resgate da Criança e Adolescente de Autônia, contrariando os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da moralidade. Nesse contexto, preliminarmente, a apreciação do requerido pelo Ministério Público de Contas, necessário que este tribunal delibere quanto à inconstitucionalidade ou não da Lei 1679/18 do município de Autônia. Portanto, eu vou votar pelo encaminhamento do feito ao Tribunal Pleno para a deliberação quanto à instauração do incidente de inconstitucionalidade da Lei 1679/18. Está em votação. Está aprovado. 310.172/17, uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Santa Mariana, exercício de 16, de responsabilidade do senhor José Sevilla Garcia. CGM, Ministério Público de Contas, entende pela regularidade das contas com ressalvas. As ressalvas: a extrapolação do teto constitucional para a despesa da Câmara, o atraso de 15 dias na publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro semestre de 16 com aplicação de multa e os atrasos na entrega do SINAM com aplicação de multa. Eu voto pela regularidade das contas com ressalvas e aplicação de uma multa ao senhor José Sevilla Garcia pelo atraso do SINAM superior a 30 dias. Discussão, votação, aprovado. Processo seguinte é um processo que já foi
votado na sessão anterior, ao 250.629/18, no caso, a prestação de contas, conselheiro Fernando, do Poder Legislativo do município de Paysandu, exercício de 17, de responsabilidade do senhor Nilson Ribeiro Chagas. Na sessão anterior, ao julgar esse processo, acompanhando as manifestações uniformes da CGM, do Ministério Público de Contas, eu acabei apresentando um voto pela irregularidade das contas em razão da existência do déficit financeiro da fonte 001 Recursos Livres. Considerando que o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães indagou se o déficit apresentado seria inferior a 5% da respectiva fonte e que informei equivocadamente que sim, quando na verdade o valor seria da ordem de 3%, equivalente a 70.719,71. Então, eu submeto à deliberação dos meus pares a reabertura da discussão diante da nova informação que trago a este plenário. Está em discussão a reabertura da discussão. Está aprovado. Assim, quanto à aplicação da jurisprudência deste tribunal referente às contas do Poder Executivo, que tem aceito como limite para o déficit orçamentário das fontes não vinculadas o percentual de até 5%, que foi a indagação do conselheiro Fernando, tenho para mim que ela não pode ser aplicada por analogia ao Poder Legislativo. Isso porque as circunstâncias que justificam a insuficiência financeira são diversas em cada um dos poderes, não incidindo o brocardo jurídico segundo o qual, onde houver a mesma razão de ser, deve aplicar-se a mesma razão de decidir. De fato, em relação ao Poder Legislativo, as despesas orçamentárias da Câmara Municipal, diversamente do Executivo, por se tratarem em sua essência de despesas continuadas, possuem alta previsibilidade, eis que se destinam exclusivamente à sua manutenção. Da mesma forma, os recursos utilizados para fazer frente a tais despesas são previsíveis e não sofrem oscilações, em vez que o Executivo tenha o dever constitucional de repassá-los. Por outro lado, no caso do Poder Executivo, o gestor municipal, no atendimento às demandas sociais, ordinariamente se vê diante de fatos imprevisíveis, que levam à superação das estimativas das receitas e despesas orçamentárias. Fatos, no meu ponto de vista, que justificam a apontada tolerância desse tribunal, com fundamento do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso das receitas municipais, os ingressos dos recursos dependem de fatores internos e externos, tais como a arrecadação tributária e os próprios repasses, o que faz com que as previsões orçamentárias nem sempre acabem se confirmando. Por sua vez, o artigo 48b da Lei 4.3/2064 estabelece a necessidade de se manter o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada para reduzir ao mínimo eventuais insuficiências do Tesouro, fato que não constatado nestes autos, pois o Legislativo efetuou a devolução de recursos que seriam suficientemente para cobrir o déficit financeiro. Desta forma, considerando tratar-se de contexto orçamentário distintos, no meu ponto de vista, não há que se falar na aplicação da mesma regra ao Poder Legislativo. Por isso, a razão pela qual, seguindo o entendimento da Coordenadoria de Gestão Municipal e do Ministério Público de Contas, eu vou manter o meu voto pela irregularidade das contas, diante da existência do déficit financeiro na fonte 001 Recursos Livres, ressalvando os atrasos na entrega do CIAM, com a aplicação de apenas uma multa ao senhor Nilson Ribeiro Chagas. Está em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando Guimarães. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a defesa de Vossa Excelência, que reconhecendo o erro da informação, ou seja, o erro de fato, solicitou a anulação do julgamento com a reabertura de prazo. É uma atitude extremamente louvável, até porque se mantém a proposta de irregularidade, diferentemente se fosse apresentar uma proposta em função da informação que foi equivocada. Mas no meu caso específico, então, agradeço como integrante dessa Câmara, e entendia o raciocínio de Vossa Excelência em relação à distinção do limite de cortes. Esse limite de corte ele pode ser para mais ou para menos, ele é só uma linha base, né? E eu acho que fui um dos autores dessa linha, né, das primeiras propostas dos 5%. E nunca fiz a distinção entre a natureza do Poder Executivo e Legislativo, embora, lógico que a demanda maior, em função de
eventos durante a execução orçamentária é do Poder Executivo, isso é inegável, já que as demandas orçamentárias são maiores. Mas também eu analisei os 5% como técnica de gestão, ou seja, para avaliar se anual foi regular ou não. Embora até a própria receita da Câmara, né, ela possa também sofrer variação em função da queda de receita dos repasses por parte do Poder Executivo do 10º orçamentário. Independente se é valor fixo ou percentual, né, eu entendo que, havendo a redução da receita, também poderá haver a redução das receitas do 10º orçamentário. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. E não vejo aí motivo para que eu possa mudar esse entendimento pessoal de que até os 5% eu entendo como ressalva e não como irregularidade. Nós estamos falando de técnica de gestão. Assim, eventos podem ocorrer de qualquer natureza, em qualquer execução orçamentária, né? Mas também vejo que o Poder Legislativo também está sujeito a esses pequenos desvios padrões, vamos dizer assim, dessa linha base. Então, vou manter porque eu também nunca olhei a queda da receita para aplicar os 5%, no caso dos poderes executivos, né? Eu olhei a queda da receita em função de qualquer déficit até superior a 5%, né? Se seria possível ou não entender essa técnica de execução orçamentária. Então, vou manter a proposta pela regularidade com ressalva e agradecendo novamente a atitude nobre de Vossa Excelência. Eu que agradeço, conselheiro Fernando, seu posicionamento, e aqui sendo salvo pelo ponto, apenas a título de informação, que não há essa questão da redução, porque os repasses se referem ao exercício anterior, são receitas do exercício anterior. Pois é, então, em função dessa discussão antiga, eu vou colocar em votação, em discussão. Ainda continua em discussão. Senhor presidente, primeiro eu cumprimentar a Vossa Excelência pela grandeza e pelo entendimento de reabrir a discussão, tendo em vista essa situação de fato que possibilitou a análise na sessão próxima passada. Eu tenho dúvidas, senhor presidente, após ouvir a argumentação do conselheiro Fernando, se realmente nós deveríamos dar um tratamento diferenciado entre a prestação de contas do município, entre o déficit gerado no município e a Câmara Municipal, razão pela qual vou pedir vista, se não houver objeção de Vossa Excelência. Objeção alguma, muito pelo contrário, ajuda a clarear. Eu que agradeço também Vossa Excelência o posicionamento e vista concedida. Minha pauta está atendida, então eu passo a palavra ao conselheiro substituto Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhora procuradora. Eu inicio a pauta por uma prestação de contas municipal, é o processo 190.810 de 2010. Trata-se de contas de responsabilidade do senhor Manuel Pereira de Melo, presidente da Câmara Municipal de Paranacite, no exercício financeiro de 2009. Nesse processo foi emitido o acórdão 8.205 de 2014 da 2ª Câmara, que determinou alguns responsáveis que apresentassem a documentação necessária à análise da regularidade de um procedimento licitatório apontado como faltante pela Diretoria de Contas Municipais. Os gestores nominados compareceram ao processo. Não foi acostada toda a documentação, e essa documentação se referia a uma indicação de que haveria numa licitação que depois se viu que ocorreu no exercício anterior ao das contas, no exercício de 2008, teria havido um direcionamento numa licitação empreendida pela Câmara. Então, ao longo da instrução, se discutiu questões relativas a essa licitação que contratou uma pessoa jurídica para a prestação de serviço de contabilidade.
Foi identificado também nos autos um problema relativo a um recolhimento do imposto de renda retido na fonte, relativo a esse contrato no exercício de 2009, e essa dúvida, porque havia aqui uma referência, havia nesse documento, nesse guia de recolhimento, uma referência ao Estado de Santa Catarina, mas também em relação a esse ponto, a unidade de instrução apontou ter verificado nos dados do Sistema de Informações Municipais que aquele recurso teria entrado no caixa do município de Paranacite. Aqui, resumindo, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal e, ao final, a Coordenadoria de Gestão Municipal conclui pela regularidade das contas, ressaltando que, em função de que os instrutivos dessa coordenadoria foram concebidos em face da parametrização aplicada de maneira uniforme a todos os expedientes da espécie cuja definição ocorre anualmente em conjunto com a direção da Casa, orientando a composição e estruturação do processo de cada exercício, entende a coordenadoria que a abordagem personalizada se demonstra intempestiva e desigual para as demais contas analisadas na modelagem pré-definida, uma vez que os questionamentos não fizeram parte do escopo. Então, a unidade considera que essa matéria que foi tratada não deveria fazer parte do escopo, conclui pela regularidade das contas. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas, pondera que havia anteriormente opinado pela irregularidade com instauração de tomada de contas e envio ao Ministério Público Estadual de informação das irregularidades encontradas, descumprimento injustificado da determinação desse tribunal, porque naquele processo foi solicitado que fosse acostado os documentos relativos ao procedimento licitatório, e entende, então, que justificaria a irregularidade, a ausência de processo licitatório para a contratação de empresa de contabilidade, omissão do dever de prestar contas e desatendimento ao pré-julgado número 6 do tribunal. Eu apresento uma proposta que coincide com o posicionamento da Coordenadoria de Gestão Municipal, mas com fundamentos diversos. Eu entendo que, mesmo estando fora do escopo de análise ordinário das contas, essa questão que foi trazida ao processo seria relevante e deveria ser, então, abordada. E passando, então, ao exame da mesma, entendo que a licitação foi realizada no exercício anterior ao das contas tratadas por um outro gestor. E esse gestor das contas de 2009, o senhor Manuel Pereira de Mello, apenas quando assumiu, no segundo dia de sua gestão, no dia 2 de janeiro de 2009, ele aditivou esse contrato para prestação de serviços de contabilidade. Me parece que os valores que foram pagos seriam razoáveis. Me parece também que, mesmo existindo o cargo já anteriormente, desde 2004, segundo informações, havia o cargo de contador na Câmara Municipal, mas não havia sido efetivado um concurso, pelo menos um concurso com sucesso. Esse gestor se defende, inclusive, dizendo que faria um concurso, mas não o fez por orientação do Ministério Público local. Isso não ficou comprovado, mas, de toda sorte, eu entendo que, tendo sido emitido o pré-julgado dessa Corte, relativo, pré-julgado número 6, justamente em agosto do exercício de 2008, sendo essas contas de 2009, pelas circunstâncias dos valores pagos, eu entendo que poderá ser considerado regular as contas, é essa a proposta que faço. Menciono aqui que, nas contas do exercício imediatamente posterior às contas de 2010, cujo gestor era o mesmo, esse item foi considerado motivo de irregularidade, segundo o acórdão 2.930 de 2010 da segunda Câmara, aliás, não, o acórdão 6.349
de 2014 da segunda Câmara, relatado pelo conselheiro Nestor Batista. Então, nas contas do exercício de 2010, esse fato de ainda permanecer o contador, o serviço relativos a um contador, exercidos por uma empresa contratada, uma pessoa física contratada ainda em 2008, isso foi considerado irregular, mas nas circunstâncias que entendo ocorreram em relação às contas de 2009, eu entendo que é possível a regularidade das contas. Então, é essa a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho 640, 362 de 2007, prestação de contas de transferência. Esse processo trata daqueles processos lá de 2007. O tribunal solicitou o encaminhamento aos municípios das documentações referentes às transferências voluntárias que haviam sido efetuadas no exercício de 2007. Houve uma tramitação inicial e o Ministério Público havia apontado irregularidades em algumas das transferências. Por conta dessas circunstâncias, eu levei o processo à apreciação do colegiado, foi emitido o Acórdão 867 de 2011 da primeira Câmara, em que se determinou a instauração de auditoria no município de Paissandu, que englobasse os termos de parceria firmados com o Instituto de Apoio à Gestão Pública, Instituto de Gestão e Assessoria Pública e Rede de Turismo Regional. Senhor relator, em função da matéria, eu declarei a minha suspeição. Traz termos de parcerias, né? Sim, mas acaba que foi determinado a realização da auditoria, mas, mesmo com o trânsito julgado em 2011, essa auditoria não foi realizada. Então, eu prossigo a uma manifestação da Coordenadoria Geral de Fiscalização. Não vai entrar no mérito sobre... Não. Então, retiro o pedido de suspeição. Então, por conta dessa ausência de atendimento à decisão colegiada, já em 2018, a Coordenadoria de Gestão Municipal se manifestou, mandou remeter o processo à Coordenadoria Geral de Fiscalização, que fez um apanhado do processo, indicou a falta de elementos técnicos suficientes, extinção de direitos e poderes da administração pública, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, concluiu que, considerando os elementos fáticos produzidos na análise e observando os princípios constitucionais como os da razoabilidade, economicidade e segurança jurídica, em face do lapso temporal que envolve a origem dos fatos e a atuação dessa Corte, bem como o prejuízo ao exercício contraditório e ampla defesa, opinou se com as considerações técnicas mandou ao relator se com as considerações permaneceriam as determinações da referida decisão ou o presente processo poderia ser encerrado pelas razões expostas. O processo seguiu ao Ministério Público de Contas, inicialmente apontou o parquê, inclusive parecer da lavra da procuradora Kátia, que os autos permaneceram injustificadamente sem trâmite na unidade técnica por quase 7 anos, sem a competente instauração da auditoria determinada, opinou pelo retorno do processo à Coordenadoria de Gestão Municipal e à Coordenadoria Geral de Fiscalização para que fosse apresentada justificativa pela ausência de instauração do procedimento fiscalizatório. Eu indeferi esse pedido, consignei que, ainda que relevante conhecer os motivos do descumprimento contemporâneo da decisão colegiada emitida em 2011, uma apuração dessa natureza deve ser realizada com fins principalmente gerenciais, em procedimento específico, visando o aperfeiçoamento dos processos de trabalho dessa Corte, sem prejuízo de eventuais penalizações. Nesse contexto, assinalei que a própria manifestação da Coordenadoria Geral de Fiscalização é simbólica no sentido de indicar que uma série de mudanças procedimentais já foram efetuadas, visando evitar a repetição de falhas como a relatada. A Coordenadoria de Gestão Municipal apontou possível inocuidade de uma auditoria extemporânea ponderada pela Coordenadoria Geral de Fiscalização, manifestou-se pelo encerramento do processo. O Ministério Público de Contas, novamente representado pela procuradora Kátia, acompanhou o entendimento, concluindo pela regularidade com ressalva das contas em virtude de impropriedades formais na celebração dos termos de parceria celebrados com o Instituto de Apoio à Gestão Pública e com o Instituto de Gestão e Assessoria Pública. Se valeu aqui o parquê
da instrução que havia sido emitida lá em 2010 pela DAT. Eu, diante do quadro, acompanho as manifestações da Coordenadoria Geral de Fiscalização, da Coordenadoria de Gestão Municipal, pelo encerramento e arquivamento do feito sem apreciação de mérito. Está em discussão. Aprovado. Ato de inativação 204-122/2013. Trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição concedida a Oswaldo Ganzert, no cargo de auxiliar administrativo do município da Lapa, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005. Aqui, nesse processo, foram discutidas questões relativas à incorporação de algumas verbas, insalubridade 20%, função gratificada e gratificação tempo integral. Em relação às duas primeiras, ao cabo da instrução, as verbas foram proporcionalizadas pelo tempo de contribuição devido. No tocante à verba gratificação tempo integral 100%, ficou assinalado que o tribunal entendeu inconstitucional a legislação que admite, legislação local que admite a incorporação integral da gratificação aos proventos na atividade, em contrariedade ao artigo 40, caput da Constituição Federal, ao julgar o incidente de constitucionalidade número tratado nos autos 655036 de 2016. E aqui ficou assinalado que o município impetrou mandado de segurança, conseguiu uma suspensão dos efeitos da decisão do tribunal, que tratou desse incidente, o acórdão 578 de 2018 do Tribunal Pleno, de forma que a Coordenadoria de Gestão Municipal entende que o município agiu adequadamente ao proporcionalizar tão somente as verbas de insalubridade 20% e função gratificada e manter a parcela gratificação tempo integral 100%, conforme a decisão judicial. Observou que o mandado de segurança ainda não foi julgado no mérito, opina, então, pela legalidade de registro da aposentadoria, com recomendação ao município da Lapa para que informe acerca de alteração na decisão judicial. O Ministério Público acompanha esse opinativo e eu proponho, então, a legalidade de registro com a determinação ao município. Está em discussão. Aprovado. 944-154/2014, aposentadoria concedida a Marta Barbosa Pereira, no cargo de agente de execução técnico de enfermagem, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição. Aqui, nesse processo, inicialmente houve o registro da aposentadoria por uma decisão definitiva monocrática 370/2017. No entanto, a Paraná Previdência noticiou a emissão de ato que tornou sem efeito a resolução que havia concedido a aposentadoria por invalidez à servidora. Houve, então, o retorno da mesma atividade. A Coordenadoria de Gestão Estadual opina pela anotação no Sistema de Registro de Atos do Pessoal do ato revocatório e encerramento e arquivamento do feito. O Ministério Público acompanha a anotação e arquivamento, e a proposta, então, é nesse sentido, para que se anote essa reversão da aposentadoria com posterior encerramento e arquivamento do feito. Está em discussão. Aprovado. Inativação 358/350 de 2016. Trata-se de inativação concedida por invalidez a Jaqueline Machado Cartério, no cargo de pedagogo do município de Araucária. Aqui se discute no processo a possibilidade de acúmulo de 2 cargos de pedagogo. O município de Araucária se manifestou, apresentou um parecer da sua Procuradoria Jurídica, o parecer de 2017, que aduz pela impossibilidade do acúmulo de 2 cargos de pedagogo, caso da interessada. O município afirmou que, no processo de admissão referente ao concurso público no qual a servidora foi admitida, o acúmulo de cargos de pedagogo foi informado a esse tribunal e, como o mesmo não se manifestou, o ente entendeu que a situação havia se concretizado. A Coordenadoria de Gestão Municipal opina pela negativa de registro do ato, diante da acumulação indevida de cargos de pedagogo. O Ministério Público acompanha essa manifestação. Eu discordo. Na verdade, esse processo trata do primeiro vínculo dessa pessoa como pedagoga no município de
Araucária. Esse primeiro vínculo, ele se deu em 2003. Posteriormente, em 2010, ela entrou nesse segundo cargo e, naquele processo, como aduzido pelo município, consta a declaração de que ela acumulava esses 2 cargos de pedagogo. Inclusive, naquele processo, nesse segundo processo de admissão, da admissão do vínculo de 2010, consta um parecer do Ministério Público dizendo que, expressamente, não há acumulação indevida de cargos ou empregos públicos conforme atos declaratórios juntados ao processo. Então, o tribunal, essa admissão foi apreciada por uma decisão monocrática, 299 de 2017, do conselheiro Ivens Linhares. O tribunal teve ciência desse acúmulo lá em 2010, foi manifestado pelo Ministério Público que não havia acumulação indevida, e agora, após, inclusive, o registro do segundo vínculo, que foi, inclusive, um registro concedido por uma decisão monocrática relatada pelo conselheiro Fernando, a decisão 94 de 2018, a apreciação da inativação do segundo vínculo, que foi justamente quando ocorreu a inativação, foi pela legalidade de registro. Então, eu entendo que, a despeito de se poder argumentar como é indevido, se é indevido ou não é indevido a acumulação de 2 cargos de pedagogo no município, eu entendo que o tribunal, nessas circunstâncias em que teve a possibilidade, e eu entendo que é o melhor momento para a apreciação dessa acumulação indevida de cargos, seria justamente quando da admissão. Ele teve essa oportunidade, entendeu que aquela segunda admissão, aquele segundo vínculo, seria legal. Eu entendo, então, que há uma boa-fé aqui da servidora, que não deve ser prejudicada, e aqui, com mais alguns complementos no voto, eu proponho a legalidade de registro dessa inativação no primeiro vínculo. Está em discussão? Eu ia entrar numa outra discussão, mas fui contente com a proposta de Vossa Excelência, porque depende também da função que a pedagoga estava exercendo. Pode ser magistério também, pode ser professor. Se é quadro próprio, não é? Então, mas o voto de Vossa Excelência elimina essa discussão e, na minha opinião, faz justiça. Está aprovado, senhor presidente? Obrigado. Imaginei que sim, né? Porque só eu que falei, então desculpe. Falta um pouco de prática aqui na presidência, né? Faz tempo. Tenho inativação 561-503 de 2016. Trata-se de inativação de Ana Maria Ferreira dos Santos de Carvalho, aposentadoria com proventos integrais, no cargo de professor de educação infantil do município de Curitiba. Aqui foi apontada irregularidade relativa à suposta ascensão irregular da interessada. Segundo a Coordenadoria de Gestão Municipal, a servidora passou a ocupar o cargo de educadora de maneira irregular, visto que possuía atribuições diversas e nível de escolaridade diferente do exigido segundo as leis 10.390 de 2002 e 14.580 de 2014. Pondera a unidade que, ainda que existam decisões contrárias nessa Corte ao entendimento da mesma, a servidora foi investida em cargos para os quais não prestou concurso público, ofendendo o artigo 37(2) da Constituição e a súmula vinculante número 43 do Supremo Tribunal Federal. Opina, então, pela negativa de registro do ato concessivo, em virtude da ascensão funcional da servidora após a Constituição de 88, ou subsidiariamente pela legalidade de registro do ato, considerando a jurisprudência desse tribunal. O Ministério Público de Contas opina pelo registro do ato concessivo de aposentadoria, a fim de que seja preservada a uniformidade, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desse tribunal. Eu, aqui com os esclarecimentos que faço no voto, acompanho o posicionamento do parquê. Foram diversos já julgados, inclusive faço referência no voto o acórdão 1045 de 2019 da primeira Câmara, relatoria do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que também tratou dessa maneira. Então, dessa matéria. Então, com os detalhes do voto, a proposta é pela legalidade de registro. Está em discussão.
Aprovado. 668, 162 de 2016, inativação, é a mesma situação, no caso, inativação de Marlene Camargo Melo no cargo de professor. É a mesma situação, nesse caso, apenas o Ministério Público se manifesta de maneira diferente, a Coordenadoria de Gestão Municipal opina pela negativa de registro e subsidiariamente pela legalidade de registro conforme os precedentes. O Ministério Público, aqui, inclusive, são citados precedentes também do conselheiro Fábio, conselheiro Ivens, auditor Tiago, conselheiro Fernando. O Ministério Público opina pela negativa de registro, entendendo que a inativação deveria ocorrer no cargo de origem, qual seja de babá auxiliar de serviço de creche. Então, com as mesmas ponderações, a proposta segue o opinativo secundário da unidade técnica pela legalidade de registro. Está em discussão. Aprovado. Ato de inativação 51667 de 2018. Nesse caso, reserva remunerada concedida a Wellington Alves da Rosa, no cargo de tenente-coronel. Nesse processo, além da reserva que foi concedida, depois há uma revisão de proventos e o que sobressai da instrução é uma questão relativa a atraso no encaminhamento do feito. A Coordenadoria de Gestão Estadual opina pela legalidade de registro da inativação com a aplicação da multa em razão de atraso de 214 dias. O Ministério Público corrobora esse opinativo. Eu aqui entendo que a multa deva ser afastada. Na verdade, o gestor, senhor Fernando Eugênio Guignoni, alegou que o atraso se deveu ao trâmite interno na Paraná Previdência, para a qual a revisão de proventos foi encaminhada após a publicação, permanecendo na entidade até a data referida, já em dezembro de 2017. Aduz que se o prazo de 60 dias for contado a partir dessa data, não teria havido atraso. Então, considerando as circunstâncias do processo, que, de fato, houve a edição de uma resolução, justamente concedeu a reserva em final de 2016, e depois uma resolução com a revisão dos proventos, eu entendo que a multa deva ser afastada. Então, com essas ponderações, a proposta pela legalidade de registro tão somente. Está em discussão. Aprovado. Tenho a seguir o processo 170.893 de 2016, é uma inativação concedida pela Assembleia Legislativa do Paraná ao senhor João Maria Camargo Ferreira, no cargo de técnico legislativo administrativo. Esse processo é bastante complexo, tentarei apontar as questões principais. Inicialmente, por meio de um acórdão 319 de 2011 da primeira Câmara, houve a negativa de registro da aposentadoria com determinação à Alep, que no prazo de 60 dias intimasse o interessado para que fosse realizado um novo cálculo dos proventos ou para que este pudesse retornar à atividade. Determinou-se também a realização de uma auditoria no setor de pessoal daquele Poder Legislativo e a ciência do Ministério Público Estadual para as providências que entendessem adequadas. Consignou-se no voto, como fundamentos, a irregularidade do enquadramento funcional do servidor no cargo de consultor administrativo. Esse enquadramento realizado por meio do ato da Comissão Executiva 274/2005, publicado apenas em 18/5/2006. Consignou-se também incongruências quanto ao valor formalizado dos proventos, R$ 851 em 6/6/2005, e o montante pago, R$ 3.587 em maio de 2006, afirmando-se que o cálculo dos proventos não respeitou o artigo 40 da Constituição Federal. A Alep, em cumprimento ao referido acordo, apresentou em 13/10/2014 documentação consistente na informação número 419/2014 da sua Procuradoria-Geral e no ato da Comissão Executiva 301 de 2013, de 20/2/2013, que tornou sem efeito o ato da Comissão Executiva 274/2005, que promoveu o enquadramento do servidor no cargo de consultor administrativo, reenquadrando o mesmo no cargo de técnico administrativo. Segundo a referida informação, em que pese a determinação desse tribunal ter sido atendida por meio do ato de 2013, o interessado impetrou o mandado de segurança, no qual foi concedida a liminar em 25/3/2013, mantendo-o no cargo de consultor administrativo. Posteriormente, conforme decisão disponibilizada em 22/10/2015, foi dado provimento ao agravo de instrumento, afastando-se a liminar.
retomada a execução do julgado, nos termos do despacho referido, a ALEP, em 23/11/2016, afirmou que procedeu à revogação do ato 458 de 2009, o qual, corrigindo o ato 173 de 2006, em que constou o cargo como auxiliar administrativo, aposentou o servidor no cargo de agente administrativo, com o consequente retorno do servidor às suas atividades em abril de 2012. Logo após, em 23/6 de 2012, o interessado completou 70 anos de idade, sendo afastado compulsoriamente de suas atividades, o que resultou na abertura de novo processo de aposentadoria, e é, em relação a esse novo processo de aposentadoria, um novo ato que foi emitido, que se está a tratar. A ALEP comunicou que estaria editando um novo ato de aposentadoria no cargo de técnico administrativo, bem como a atualização dos demonstrativos de cálculos, certidões e posterior remessa dos autos à Paraná Previdência. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, naquele momento, entendeu que a documentação juntada pela ALEP não comprovava que o ente teria revisado a aposentadoria do servidor novamente após a decisão que revogou a liminar do mandato de segurança. A ALEP juntou peças com a publicação do ato da Comissão Executiva número 1175/2017, revisando o enquadramento do servidor para o cargo de técnico legislativo administrativo, e foi dada abaixo, então, aquela anterior decisão colegiada. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal aqui prossegue várias questões. Na verdade, após toda essa confusão, a questão que fica ao final das manifestações é muito mais simples, é referente à incorporação ou não da famigerada verba de representação no percentual de 20% ou 40%, ou não se pode incorporar. A Coordenadoria de Gestão Estadual entende que o pagamento da verba de representação independe do percentual adotado, independentemente do percentual adotado, 20% ou 40%, ofende o princípio da legalidade. Eis que, com o advento da Emenda Constitucional 19 de 98, exige-se a previsão em lei para pagamento de verbas salariais, não mais podendo ser objeto de ato infralegal, no caso concreto, resoluções, deixando a análise mais detida da regularidade da incorporação de tal parcela após a manifestação do ente previdenciário estadual. A ALEP se manifestou no processo, afirmando que o embasamento legal da verba de representação encontra-se devidamente detalhado no ato da Comissão Executiva 1175 de 2017, de modo a cumprir a ordem constitucional estabelecida no artigo 37(10) da Constituição. A Coordenadoria de Gestão Estadual, em nova manifestação, pontua que, quando da aposentadoria do servidor, 13/3 de 2006, não havia previsão legal para pagamento da parcela remuneratória verba de representação. Isso porque apenas em 2010 e em 2014 foram editadas as leis para disciplinar o pagamento daquelas, respectivamente, leis 16.390 e 18.135, portanto, em data posterior à inativação do servidor. Tal situação ofende diretamente o artigo 37, inciso 10 da Constituição, que exige a previsão em lei para pagamento de parcelas remuneratórias. Demais, o fato de o ato concessivo de aposentadoria ter sido retificado em data posterior àquelas leis, através do ato de Comissão Executiva 1175 de 2017, não tem o condão de afastar a irregularidade apontada, visto que, quando do pagamento da verba, não havia lei que precedentemente a criava. Mas, ainda que se pudesse entender regular sua incorporação em razão daquelas duas leis, diga-se que o percentual pago ofende o disposto em ambas. Isso porque, nos termos do artigo 23 e anexo 3 da Lei Estadual 16.390 de 2010, a verba de representação é paga no percentual de 20% do vencimento básico para servidores ocupantes de cargo de nível fundamental e médio, ao passo que para aqueles que ocupam cargo de nível superior, à exceção dos jurídicos, é de 40% do vencimento base. O servidor em apreço aposentou-se no cargo de técnico legislativo, que possui nível médio, assim deveria receber 20% a título de verba de representação. Porém, os documentos dão conta de que recebia 40% a tal título. Desse modo, tem-se como irregular o benefício a preço, devendo ser recalculados os proventos, seja para excluir a parcela remuneratória mencionada,
seja para reduzir o percentual concedido a tal título. Esse é o opinativo da unidade técnica. O Ministério Público discorda. No entendimento do mesmo, o pagamento da verba de representação é devido ao servidor, pois, de acordo com as informações prestadas pela ALEP, o interessado retornou às suas atividades laborais em abril de 2012, após tomar conhecimento da negativa promovida por esse tribunal, tendo sido novamente afastado em 23 de 6 de 2012, em razão do atingimento dos 70 anos de idade que justificaram sua nova aposentadoria. Dessa forma, ao tempo do retorno à ativa e da inativação, que ora se aprecia, havia, sim, legislação em sentido estrito a amparar o pagamento da verba de representação, tendo em vista a edição da Lei Estadual 16.390/2010, razão pela qual entende o parquê ser devido o pagamento da verba. Contudo, no que se refere ao percentual concedido, verifica-se que este encontra-se, de fato, em descompasso com a respectiva previsão, contida no artigo 23, anexo 3º da mencionada lei estadual, pela qual o servidor faz jus ao percentual de 20%, por haver sido ele enquadrado no cargo de técnico legislativo, e não 40% pagos apenas aos servidores ocupantes do cargo de analista legislativo. Diante do que expõe, e devido à necessidade de retificação do cálculo dos proventos para o fim de adequar o percentual atribuído a título de verba de representação ao estabelecido por essa lei, respeitada a qualificação profissional do interessado, o parquê requereu a realização de derradeira intimação do Paraná Previdência a fim de que procedesse às devidas correções no ato de inativação. Essa proposta foi indeferida. Eu pontuei que a questão já havia sido objeto de pedido de esclarecimento anterior dirigido à Assembleia Legislativa. O Ministério Público de Contas, então, em seu derradeiro opinativo, pontua que, tendo em vista a incongruência identificada na proporcionalidade paga ao servidor aposentado no cargo de técnico legislativo com relação ao mencionado adicional, já que esse, nos precisos termos da Lei Estadual 16.390/2010, deveria perceber o percentual de 20% em razão de sua qualificação profissional e não os 40% a esse título atribuídos, direito confiado apenas aos servidores ocupantes do cargo de analista legislativo, a alternativa não resta, porque se não manifestasse pela negativa de registro. Esse é o resumo das manifestações do processo. Na verdade, eu acho interessante o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, numa decisão recente, que eu tenho aqui o acórdão, foi apreciada por essa Câmara. Aqui é o acórdão 1142/2019, um acórdão desse ano. Ele, em situação um pouco diferente, ele fez algumas pontuações, considerou que não havia, porque, na verdade, vou fazer um resumo, essa verba de representação começou a ser paga a servidores da Assembleia Legislativa por uma resolução de 1989, mas para alguns cargos que não esses cargos de nível fundamental ou nível médio. Em 1990, houve a modificação dessa, alguma alteração dessa primeira resolução, também por uma resolução. Veio a emenda constitucional 19 de 98, que, enfim, determinou que, para esses pagamentos, enfim, seria necessário criação por lei. Foi emitido pela Assembleia Legislativa uma lei, a Lei 13.950, de 2002, que autorizou a Assembleia, através de resolução, a instituir o quadro próprio do Poder Legislativo e adotar outras providências. O artigo 1º dessa lei de 2002 dispõe que fica autorizada a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, através de resolução, a instituir o quadro próprio do Poder Legislativo, estabelecer as atribuições, vencimentos dos cargos e o acesso às respectivas classes. Com base nessa lei de 2002, repito, a Lei 13.950 de 2002, foi emitida uma resolução, inicialmente Resolução 7 de 2004, que foi alterada pela Resolução 9 de 2005. E essa Resolução 9 de 2005, no seu artigo 7º, previu que os servidores estáveis enquadrados no anexo 3, Grupo de Atividades e Assessoramento Legislativo,
terão direito à percepção da verba de representação fixada em 40% sobre o vencimento básico. Era a situação desse servidor do processo. Então, com a Resolução 9 de 2005, o servidor aposentado passou a receber verba de representação no percentual de 40%, com base nessa Resolução de 2005, que, repito, modificou a Resolução de 2004, que, por sua vez, se deu com amparo, foi emitida com amparo na Lei Estadual 13.950, de 2002. Conforme relatei, posteriormente, em 2010, houve, finalmente, a edição de uma lei. A lei, aqui são tantas as leis, a lei estabeleceu, e aqui é relevante, que essa lei de 2010, ela só pretendo encontrá-la aqui nos tantos votos. Sim, a Lei 16.390 de 2010, no seu artigo 23, estabeleceu o seguinte: aos servidores efetivos estáveis, bem como os ocupantes de cargos de provimento e comissão, será concedida a verba de representação atinente à natureza do cargo desempenhado, nos moldes e limites regulamentados pela Comissão Executiva do Poder Legislativo, nos moldes do anexo 3. E o anexo 3, então, definiu nível básico e médico até 20%, médio até 20% do vencimento básico. Então, para esse cargo desse servidor, pela lei de 2010, ele deveria receber 20%. Ocorre que a lei de 2014, é a lei 18.135 de 2014, no seu artigo 38, parágrafo 5º, prevê: aos servidores que atualmente percebem a verba de representação, fica assegurada a sua percepção nos mesmos percentuais previstos na legislação anterior para todos os efeitos legais, inclusive a aposentadoria. Então, aqui a questão se considerar que aquela resolução pela qual o servidor passou a receber essa verba de representação no percentual de 40%, que foi emitida com base naquela lei de 2002, ela seria constitucional, atenderia o que prevê a emenda constitucional 19 de 98, ou se, como considera, inclusive, esse acórdão do conselheiro Fernando, apenas a partir da lei de 2010 seria devida essa verba de representação. Aí eu concordo com o Parquet que o fato do servidor ter retornado à atividade em 2012, ele já poderia receber essa verba, com base na lei de 2010, receberia num percentual de 20%, mas recebeu até o momento que recebe no percentual de 40%. E se aquela lei de 2014, que restabeleceu a possibilidade dos servidores que já percebiam a verba perceberem nos mesmos percentuais previstos na legislação anterior, se essa legislação anterior seria a resolução de 2005, ou se essa legislação anterior seria a lei de 2010. Eu fiz uma pesquisa, inclusive com alguns, aqui, além de analisar o processo que foi relatado pelo conselheiro Fernando, e nesse processo houve a negativa de registro, se entendendo que o percentual, naquele caso, era uma discussão sobre um percentual de 80%, que deveria ser pago no percentual de 40%. Aqui eu tenho 2 acórdãos do conselheiro Ivens, e me parece que são interessantes de serem pontuados. É o acórdão 2046 de 2018 da segunda Câmara e o acórdão 3090 de 2018 da segunda Câmara. No primeiro caso, era um cargo de taquígrafo, e havia, no caso do cargo de taquígrafo, uma possibilidade do recebimento a partir da resolução lá de 1990, que alterou, como disse, a primeira resolução de 89. E aqui, nesse processo, se considerou, nos 2 casos, esses 2 acórdãos foram pela legalidade de registro das inativações, e se considerou nesse primeiro processo que, desde julho de 2008 até a data de sua aposentadoria,
a interessada naquele processo percebeu a verba de representação no percentual de 80% sobre o vencimento básico. Após a inativação, editada a Lei 18.135 de 2014, previu, então, a percepção dos mesmos percentuais previstos na legislação anterior. Aqui é interessante a pontuação do conselheiro Ivens, que diz o seguinte: tal dispositivo, diversamente do que pretende a defesa da entidade, esse dispositivo é a lei de 2014, não legitima o pagamento da verba no percentual de 80%, mas, ao contrário, remete sua forma de pagamento àquela então vigente, que, no caso da interessada, conforme sobejamento demonstrado, deveria se dar no percentual de 40%. Dessa forma, o recebimento pela servidora da verba de representação no percentual de 80%, em nenhum momento de sua vida funcional esteve amparado em lei ou em alguma regulamentação específica. Contudo, releva notar que a inativação da interessada se dá com base no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3A da Constituição, haja visto que a servidora não contava com 20 anos de serviço público. Nessas condições, é forçoso observar a aplicação do princípio da contributividade, considerando que a servidora contribuiu sob percentual de 80% relativo à verba durante toda a sua vida laboral. E aqui, então, com base nesse argumento, entendendo que não havia, embora não houvesse substrato legal para o recebimento no percentual de 80% da verba de representação, pelo fato do fundamento legal da inativação, calcular os proventos com base nas maiores remunerações, a média, seria possível o registro. Inclusive, nesse acordo está pontuado que diversa seria a situação caso os proventos de aposentadoria estivessem sendo calculados pela regra da última remuneração. No processo seguinte, no acordo seguinte, o 3.090 de 2018, que, por sinal, já de outubro, ele é posterior a esse primeiro acórdão, o conselheiro Ivens faz algumas outras reflexões. Ele, primeiro, analisa que a verba de representação foi regulamentada inicialmente pelo artigo 2º da Resolução 27 de 89, que prescrevia o pagamento na base de 80% aos ocupantes dos cargos de consultor técnico, de comissões, consultor legislativo, jornalista, redator, médico, dentista e secretário de comissão do quadro pessoal. Faz um histórico que a Resolução 7 de 2004, com redação dada pela Resolução 9 de 2005, apenas resguardou o direito ao recebimento da verba de representação deferida pela Resolução 27 de 89. Então, aqui ele já faz, quero entender, um outro apanhado dessa questão. Posteriormente, com o advento da Lei 18.135 de 2014, restou assegurar aos servidores que já recebiam a verba de representação os mesmos percentuais previstos em legislação anterior. Aqui ponderou que, tendo em vista que o falecimento daquele servidor, aqui é uma revisão de pensão, na verdade, o falecimento daquele servidor havia ocorrido em 25 de 4 de 2001, época em que, nos termos dos parágrafos 7º e 8º do artigo 40 da Constituição, resguardava-se o direito à integralidade e à paridade, os beneficiários da pensão teriam garantido o direito ao recebimento das vantagens incorporadas aos servidores da ativa, e, nesse caso, a verba de representação lhe seria devida. Aqui, um ponto interessante foi colocado no voto: não vislumbro, no presente caso, a possibilidade de afastar os efeitos do artigo 2º da Resolução 27 de 89, que concedeu aos servidores a verba de representação mantida pela Resolução 7 de 2004 e que restou consolidada por meio do artigo 38, parágrafo 5º, da Lei Estadual 18.135 de 2014, beneficiando diversos servidores ativos e inativos da Assembleia Legislativa. Dentro dessa linha de raciocínio, é relevante levar em consideração o contexto em que os atos normativos eram editados na Assembleia Legislativa do Estado, ao tempo dos fatos ora analisados, haja visto que, do ponto de vista formal, carecem de efetiva iniciativa legislativa e, mesmo do ponto de vista material, nem sempre guardam a devida coerência com o regime jurídico aplicável aos servidores, devendo a interpretação levar em conta, além dos princípios referidos, a dificuldade do gestor que assume a autoria dos atos subsequentes,
corrigir essas falhas sem dar causa a um desarrazoado prejuízo aos seus beneficiários. E aqui ficou, então, assegurado essa percepção. Eu fiz questão de apontar esses 3 julgados, primeiro para pontuar que me parece que, para o tribunal deixar de entender como regular os pagamentos da verba de representação a esse interessado no percentual de 40%, ele deveria analisar a procedência dessa resolução de 2004, que foi alterada pela resolução de 2005, que foi, tendo em vista que as mesmas foram feitas com base numa lei de 2002. Então, se o tribunal vai entender que essas resoluções não amparavam o pagamento dessa verba de representação, me parece que deveria ser analisado a constitucionalidade dessa lei ao estabelecer que resoluções poderiam tratar, no caso, até não fala de verbas, mas fala de remuneração. Estabeleceu o quadro e fala de remuneração. De qualquer maneira, a resolução de 2004 foi emitida com base, com fundamento nessa lei de 2002. Esse é o primeiro ponto. Também me parece que o tribunal deveria apreciar ao que se refere essa lei de 2014, quando assegura que os pagamentos dos percentuais vigentes pela legislação anterior, se a legislação anterior se referiria apenas a 2010 ou se referiria à resolução de 2004-2005. Efetivamente, no processo, a discussão me parece superada, conforme o parquet, entendo que a verba de representação o servidor faria jus. Então, é 20% ou é 40%? Se levarmos em conta que a resolução de 2004, as resoluções de 2004 e 2005 não seriam aptas a estabelecer o pagamento dessas verbas, então ficaria remetido o pagamento dessas verbas à lei de 2010, que, nesse caso, estabeleceu que seria no percentual de 20%. Se levarmos em conta que a resolução de 2005 seria o suficiente para o pagamento dessa verba, seria no percentual de 40%. Eu me inclino, se for para não considerar como legal essa resolução de 2004, eu me inclino a propor que seja instaurado um incidente de inconstitucionalidade para que se aprecie a inconstitucionalidade dessa resolução em face de que foi emitida, como repeti várias vezes, com base numa lei de 2002. Se não formos tratar da questão nesse contexto, considerando que esse interessado passou a receber essa verba a partir da resolução de 2005, considerando que recebe até agora no percentual de 40%, aí podemos ponderar que seria possível conceder o registro dessa inativação com um percentual de 40%. E aí eu estou mais inclinado a essa segunda solução, embora ela, em alguma medida, possa contrariar esse precedente recente, que é o acórdão desse colegiado, o acordo do conselheiro Fernando. Então, com essa explanação, fica a proposta, senhor presidente, que se formos negar a possibilidade do recebimento da verba de representação no percentual de 40%, que seja feita a instauração de um incidente de constitucionalidade. Mas, a meu ver, é bastante razoável se considerar que é possível a incorporação no percentual de 40%. Isso, repito, vem desde 2005 para esse servidor, e estamos em 2019. Me parece que, até mesmo nos seus proventos de inatividade, tem sido descontado também, considerando esse percentual de 40%. Até está em discussão. Vou tomar iniciativa até porque fui mencionado em relação ao acordo, em que, eu me recordo, foi só aplicado, foi negado o registro, né, porque se manteve o percentual de 40%. Vossa Excelência trouxe também 2 acordos do conselheiro Ives, que, na prática, contradiz. Vossa Excelência, no relato, já deu uma tendência de voto, né, e
ou seja, se for para manter, discutir sobre os 20% ou 40%, ou seja, o acórdão que o precedente que foi citado foi da minha relatoria, eu acho que seria mais prudente de minha parte não ser teimoso, né? Eu não sou teimoso, só é difícil de ser convencido, mas quando eu me convenço eu erro. Eu reconheço o erro e posso até mudar de opinião. Então eu solicito vista para estudar, e aí seria ideia 3 acórdãos no mesmo sentido, né? Ou seja, se eu mudar, me convencer de que há autorização legislativa para o ato regulamentar estabelecer os percentuais de gratificações e remunerações, a questão seria de fácil solução. Então, eu solicito a vista, até porque você foi muito rápido no relato em relação à confusão de legislação do pessoal da Assembleia Legislativa, né? O conselheiro Durval teve lá vários anos e sabe muito bem. Até você deu um exemplo aí de mandado de segurança, né? Existem atos da comissão da Assembleia que anulou alguns enquadramentos lá atrás, mas só de uma pequena parte. E outros, das mesmas situações, foram mantidos nos mesmos cargos, né? Então, acho que a análise também dos atos das comissões, de enquadramento, desenquadramento, do relato está bem apresentado e facilita o meu trabalho. Solicito vista com essa explicação. Obrigado, senhor presidente. Tenho a admissão de pessoal, é o 376-987-2008, é uma admissão complementar realizada pelo município de Guamiranga em decorrência do concurso público disciplinado pelo edital número 1 de 2005, relativo a... São diversos cargos aqui e é interessante pontuar a colocação deles. Empregos públicos de agente comunitário de saúde, 34º, 35º e 37º colocados, monitor do PET, 7º colocado, instrutor de artesanato, 1º colocado, cirurgião dentista, 5º colocado. Aqui a notícia que as admissões precedentes foram julgadas legais. O processo teve uma instrução longa e, mesmo tratando-se de admissão complementar, até por eu diria, equívoco meu, eu deixei transcorrer uma discussão acerca de matérias que já deveriam estar superadas. Ao final, a Coordenadoria de Gestão Municipal opina pela negativa de registro dos atos de admissão, verificando a relação de parentesco do admitido Guilherme Luiz Fenker com o ex-prefeito João Orestes Fenker. Aqui aduz a unidade, não caracteriza irregularidade por serem parentes de 4º grau, primos. Já em relação ao parentesco do ex-gestor com admitido no cargo de instrutor de artesanato, Maria Salete Fenker, configura-se a irregularidade devido à relação de parentesco por afinidade em 3º grau, sendo a senhora Maria Salete tia do ex-prefeito João Orestes Fenker, o que viola a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Ainda resta no certame a insuficiência na qualificação da banca examinadora, tendo em vista que os cargos a serem preenchidos, previstos no certame, exigem do candidato classificado o registro no respectivo Conselho Regional. Dessa forma, a CGM opina pela negativa de registro dos atos de admissão, entendendo que o certame se encontra contaminado pelas irregularidades aferidas devido à não avaliação correta no certame comenta, ofendendo o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E aqui que foi levantada é uma questão da qualificação técnica da banca examinadora. O Ministério Público de Contas conclui pelo registro das admissões, exceto para o cargo de cirurgião dentista, em razão da ausência de qualificação da banca examinadora. Adicionalmente, propugna o envio de cópias ao Ministério Público Estadual para conhecimento dos fatos relativos à contratação de Guilherme Luiz Fenker e a adoção das medidas cabíveis. Eu apresento o voto que contraria essas manifestações. Eu entendo que é possível o registro de todas as admissões. Isso porque tanto o cargo de cirurgião dentista já não foi o primeiro admitido. Em processo de admissão anterior, eu não sei se foi no primeiro, que foi decidido por uma decisão monocrática do conselheiro Henrique Naigboren, o processo 616-182/2006, ou não sei se foi no primeiro ou no segundo, já houve o registro de uma admissão de uma pessoa no cargo de cirurgião dentista. Então,
quero crer que essa questão da qualificação, que nem era considerada como matéria naquele período, não deva ser óbice ao registro dessa admissão. E do mesmo modo, aliás, esse cargo de cirurgião dentista foi justamente no qual foi admitido Guilherme Luiz Fenker. Eu entendo isso, quinto colocado. Eu entendo que não fica comprovado nenhum favorecimento também nesse processo, e as questões que foram aventadas no decorrer da instrução não seriam próprias a serem apreciadas já numa terceira admissão complementar, tanto tempo decorrido, que lembro que um edital de 2005. Então, com algumas ponderações adicionais no voto, a proposta é pela legalidade de registro de todas as admissões. Antes de colocar em discussão, convoco o conselheiro Tiago Pedroso, diante da ausência temporária do conselheiro Durval, para compor o quórum. Está em discussão, está aprovado. Senhor presidente, eu tenho, na sequência, são diversas prestações de contas anuais, eu solicito autorização para relatá-las em conjunto. São todos esses processos têm os pareceres pela regularidade das contas, tanto pela Coordenadoria de Gestão Municipal quanto pelo Ministério Público de Contas. E os processos são os seguintes: o 180.063/2019, contas da Fundação Centro Universitário de Mandaguari. Todos os processos são relativos ao exercício de 2018. Nesse caso, responsabilidade de Antônio Carlos Xavier. O seguinte, 187.734/2019, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica, responsável Claudecir Álvares Maldonado. 192.657/2019, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguaraçu, responsabilidade Sheila Cristina Arantes da Silva, Joyce da Conceição Ribeiro. 194.463/2019, Fundo Municipal de Saúde de Londrina, responsável Carlos Felipe Marcondes Machado. 196.997/2019, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina, responsáveis Juliana Maria McCartney da Fonseca e Kleber de Araújo Cesarino. 201.591/2019, Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, Foz Habita, responsáveis Eduardo Luiz Teixeira da Silva, Francisco Lacerda Brasileiro, Daniele Andressa Nazário Frigo, Elaine Ribeiro de Souza Anderli. 203.209/2019, Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Umuarama, responsável Celso Luiz Pozobon. 204.558/2019, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caloré, responsáveis José Basdão Filho e Adilson Lima de Paiva. 205.430/2019, Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Umuarama, responsáveis Vicente Fernandes Rezende e Alexandre Gobo Maroto. 207.530/2019, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, responsável Carlos Elias Tostes. 208.146/2019, Fundação de Cultura de Paranaguá, responsável Christian Nara Folkwenig. 265.131/2019, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina, responsáveis Moacir Norberto Sgarioni e Marcelo Baldassare Cortez. 279.825/2019, Companhia Municipal de Habitação de Cascavel, responsável Ney Hamilton Raverotti. E, finalmente, 287.402/2019, Companhia de Desenvolvimento de Piem, responsável Orlando Lebel. Todos esses processos, então, senhor presidente, o voto, seguindo as manifestações, é pela regularidade das contas. Estão em discussão os processos. Estão aprovados. Obrigado, senhor presidente. O presidente agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, demais membros desta Câmara, eu inicio a pauta pelos processos 167.237/19 e 180.802/19. Relatarei também em conjunto, ambos são
prestações de contas anuais do exercício de 2018, que tem pareceres unânimes pela regularidade. O processo 67237 da Fundação Cultural de Ibiporã, responsável Agnaldo Adélio Eduardo, e o 180.802 é da Fundação Municipal de Saúde de Alvorada do Sul, responsáveis José Antônio Vertuan e Sérgio Martins. A proposta de voto também é pela regularidade, senhor presidente. Estamos em discussão dos processos. Aprovados. Os demais processos em minha pauta já estavam adiados e eu solicito que permaneçam adiados, senhor presidente. Não havendo posição, estão adiados. Era o que tinha a relatar, eu agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e deixa livre a palavra. Nada mais havendo a discutir, fica designada para a próxima segunda-feira a sessão desta Câmara, no horário regimental, e levante-se a presente.